Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez nessa noite para a gente dar continuidade ao nosso estudo bíblico e agora para a gente encerrar sobre essa parte do estudo com relação ao Novo Testamento. Vamos falar sobre o livro do Apocalipse, né? Então vamos fechar aí com o Apocalipse para a gente dar continuidade ao estudo. E se você ainda não viu as outras aulas, visite o nosso link, visite o nosso YouTube, nosso canal no YouTube, para que você possa ver todos os vídeos anteriores, aprender e se desenvolver na palavra de Deus. E agora, para vocês que estão aqui acompanhando, vamos falar sobre o Apocalipse. Talvez alguns de vocês que estão assistindo já tiveram a oportunidade de acompanhar esse estudo, né, de maneira mais aprofundada no dia a dia da igreja. Fizemos aí, se não me engano, foram 12 encontros sobre o Apocalipse, né? Foram encontros muito produtivos em que nós aprofundamos com bastante entusiasmo as verdades da palavra de Deus e tiramos dúvida, né? Desmistificamos muitas coisas que são ditas sobre o Apocalipse. Então, nosso intuito hoje, como é um tiro mais curto, uma aula mais rápida, nós vamos trazer aqui mais uma vez esse panorama do Apocalipse, mas de maneira mais abrangente, né? Então, primeiramente, para a gente começar, a gente precisa pensar, né, no livro do Apocalipse não como um livro misterioso, não como um livro de enigmas, um livro muito difícil. Eu sei que ele tem as suas dificuldades, sei que ele tem as suas nuances. Por quê? Porque a proposta do livro ela está muito atrelada à relação daquele povo. Então, aquele povo ele tinha uma maneira de escrever que trabalhava com alguns estilos literários da época. Então, por exemplo, hoje, se você estuda direito, existe uma linguagem que é muito particular, muito própria do âmbito jurídico. Então, que a gente costuma chamar até de juridiquês. Então, tá falando juridiquês. Por quê? Porque é uma linguagem muito própria, muito peculiar desse ambiente, né? Então, por exemplo, se você pegar um ambiente mais da literatura, da poesia, também é uma linguagem muito peculiar e muito ligada a esse momento, muito ligada a esse perfil, esse estilo, né, de escrever, esse estilo de falar. São palavras diferentes, são linguagens diferentes, mas que tudo visa aproximar o leitor do seu ouvinte em particular. Então, para nós, o livro do Apocalipse nos causa muita estranheza, porque o livro do Apocalipse ele tem uma linguagem que é uma linguagem simbólica, que é uma linguagem muito voltada para questões que são linguagens próprias da época em que aquele povo estava familiarizado. Então, como nós não vivemos mais naquele tempo, nós não estamos mais diante daquela situação, nós precisamos aprender essa linguagem para que ela se torne comum a nós e a gente não veja mais ela como um bicho de sete cabeças, mas como uma linguagem que aprendemos para poder entender mais esse livro riquíssimo da Bíblia, que é o Apocalipse. Dito isso, nós vamos começar aqui falando do Apocalipse. E por que nós devemos estudar o Apocalipse, né? Então, já dei uma pequena introdução, mas
é isso. A gente sempre que pensa no livro do Apocalipse, a gente pensa em muitas bestas, números, catástrofes, né? E por isso a gente acaba não se animando muito com o Apocalipse, porque já é uma linguagem mais distante. Mas o Apocalipse, ele é simplesmente um estudo da revelação de Deus, né? O Apocalipse, a gente está fazendo aqui é um estudando essa revelação de Deus, né? Para que a gente possa entender o que o autor ele quis passar para gente ao estudar o livro, ao escrever o livro do Apocalipse, tá? Então, o livro do Apocalipse ele não é um livro de curiosidades, ele é um livro de adoração. Ele é um livro que vai mostrar a vitória triunfal de Jesus. Então, ele não está querendo, eh, de alguma forma, sanar as nossas curiosidades contra, com relação às questões todas da Bíblia. Tanto é que ele não explica muita coisa. Ele diz que as coisas vão acontecer. Então, repara que não é um livro que está tentando explicar. Ele está tentando o tempo todo mostrar. É como se Deus tivesse dado a João essa visão e ele ia vendo as coisas e conforme ele ia vendo as coisas, ele ia escrevendo. E as coisas que ele ia escrevendo eram as coisas que conforme parecia para ele, conforme ele tinha um entendimento dentro do seu contexto daquela época. Então, o Apocalipse ele é um livro de esperança, de muita esperança na vitória final de Cristo para o seu povo. E aí, quando a gente pensa, né, nessa vitória final para o povo, a gente precisa evitar achar que ele é um livro muito confuso e por isso eu vou abandoná-lo. Não, mas a gente pode pensar nele como um livro para nos aproximar mais de Cristo, por tudo aquilo que Deus já fez e que fará por nós, né? Então o livro já tem, pelo título, Apocalipse, que vai significar revelação, e aí a gente pode ver que a revelação ela não é a revelação de João, ela é a revelação de Jesus Cristo, escrita pelo apóstolo João, que se encontra ali isolado na ilha de Patmos, exilado provavelmente, muito possivelmente, pelo o imperador Domiciano. Ele se encontrava ali, sendo o remanescente do colégio apostólico ali naquela ilha para poder, de alguma forma, trazer as últimas considerações de tudo aquilo que nós vimos ao longo de toda a Bíblia e que culmina nessa versão final, nesse aprimoramento final que se encontra no Apocalipse, que seria esse ápice da revelação, quando nós pensamos em revelação progressiva de Deus ao longo de toda a Bíblia, né? Então, se nós só tivéssemos o livro de Gênesis hoje, o que nós saberíamos do livro de Gênesis e a respeito de Jesus seria muito pouco, comparado se nós temos toda a Bíblia. Então, quanto mais livros da Bíblia, ou quanto mais a história bíblica se desenvolveu, mais nós podemos conhecer do nosso Deus. E a partir desse conhecimento, aprofundar e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. E aí a gente vê que o Apocalipse, nesse sentido, é a consumação final dos atos divinos, tanto pretéritos quanto futuros, né? Mas a gente tem que ter em mente sempre que o Apocalipse ele não quer
que a gente entenda ele como esse livro de segredos misteriosos. É uma revelação que Deus deu a João para que nós pudéssemos entender e para que a igreja pudesse entender quem realmente governa o mundo. E não era naquela época Domiciano, e não é hoje Trump, Lula, nova ordem mundial, seja lá o que você crê. O que governa o mundo e sempre governou o mundo é Jesus. Ele sempre esteve, né, no centro de toda a revelação e de todos os acontecimentos históricos. Ele sempre foi um personagem central de governo e de regência do universo, né? Então, para isso a gente vai dividir aqui a nossa aula para a gente entender um pouco sobre o que é o Apocalipse, né? Então, a gente tem aqui a autoria e o contexto, que ele foi escrito ali pelo apóstolo João, na ilha de Patmos, pela período de 90 a 95 depois de Cristo, durante o governo Domiciano. Então, enquanto que Domiciano, né, os imperadores, os Césares da época, eles queriam ver que eles eram o Senhor, né? Então Nero queria ser adorado, Vespasiano queria ser adorado, Domiciano queria ser adorado. Todos esses imperadores careciam do culto a eles. Então todo mundo tinha que ter esse culto ao imperador. E aí o livro de João vai dizer não, quem tem que ser adorado. O livro do Apocalipse vai dizer não, Jesus é o Senhor, não o imperador. Então a igreja tem o livro tem esse propósito de trazer Jesus como o Senhor e também o propósito de encorajar a igreja, né? Não para que nós tenhamos medo, mas para que a gente tenha esperança na mensagem da vitória triunfal de Cristo na cruz. E que essa vitória trouxe consequências e impactos para todos nós. E tem até hoje. E a gente não deve esquecer disso jamais. Vamos lá. A gente tem que o, o livro do Apocalipse ele possui uma linguagem simbólica, como eu já falei, é chamado também de literatura apocalíptica, né? Então, o livro do Apocalipse ele trabalha com alguns gêneros literários. Tem o gênero da carta, que são aqueles primeiros 3 capítulos iniciais, que são as cartas escritas às 7 igrejas, e depois tem a linguagem simbólica por conta dessa literatura apocalíptica, né? Então, a gente vai ver essa linguagem apocalíptica também em outros livros da Bíblia, como Daniel, como Ezequiel, e também veremos em Isaías. Também temos, né, vários outros livros da Bíblia que acabam também tendo um pouquinho dessa linguagem apocalíptica. E a gente consegue ver e entender que essa besta que sai do mar, ela acaba sendo também um símbolo do Império Romano e de todos os que se opõem a Deus. Então, muitas vezes essa linguagem da besta, do 666, na verdade é só uma outra forma de dizer
É igual, por exemplo, quando a gente usa palavras que são sinônimos na nossa língua hoje. Então, eu posso falar, por exemplo, uma palavra e falar de outro jeito por meio do sinônimo dela ou por meio de uma outra linguagem, né? É igualmente o número 666, muito conhecido, muito temido. Muita gente por aí tem medo de que esse número seja tatuado, seja escrito, seja marcado nas pessoas, que algumas vezes eles recebam, né, a marca da besta, enquanto que todos aqueles que são chamados filhos de Deus jamais perecerão, jamais receberão a tal marca. Por quê? Porque temos o selo de Deus, temos essa proteção divina da parte de Deus, que é muito mais importante, muito mais considerada do que qualquer outra coisa, né? Então, o selo de Deus, a marca que Deus dá aos seus filhos por meio da fé em Jesus, é muito mais importante, muito mais relevante do que qualquer possível marca ou ataque do inimigo, porque maior é o nosso Deus do que todas as outras coisas, né? Então, temos aí só esse parênteses com relação a essa linguagem simbólica do Apocalipse, que eu acho importante, né? E nós não podemos esquecer da natureza do livro do Apocalipse, que é um livro profético e também simbólico, né? Usando essas imagens poderosas de bestas, trombetas, selos, taças, números, 7 cabeças, 7 chifres, 7 coroas, 7 diademas. Então, ele está ali usando esses elementos para enfatizar, para ressaltar e para mostrar a dimensão e a seriedade daquilo por meio dessa linguagem simbólica. Eu gosto muito de comparar com poesia, porque a poesia também acaba trazendo muito dessa linguagem simbólica. Então, quem tem costume de ler Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, outros literários, a gente vê que a linguagem ela não é uma linguagem direta e objetiva, é uma linguagem de muita representação, de muito jogo de palavra. Por exemplo, Fernando Pessoa diz que navegar é preciso, viver não é preciso. E aí muita gente pega esse poema, esse trecho do Fernando Pessoa e fala, nossa, eu não preciso viver, que ele está dizendo que ele não precisa viver no sentido da necessidade da vida, né? Então, não há necessidade de viver, assim como não há necessidade é, também de navegar. Então, navegar é preciso e viver não é preciso. Na verdade, ele está usando o sentido polissêmico da palavra preciso, por exemplo, né? Só para ilustrar. Então, navegar é preciso. Você com uma bússola você chega aonde você quiser, porque navegar é preciso. Navegar tem a precisão de navegar. Então, não é preciso no sentido de necessidade, né? É preciso no sentido de precisão. Então, você navegando você chega onde quiser. E viver não é preciso porque a vida ela é incerta. Então a vida ela não tem precisão, ela não tem fórmula. É sobre isso que ele está falando. Repara, estou fazendo essa analogia para a gente entender que não é muito distante de nós uma linguagem que não é tão direta e tão objetiva. Cabe a nós também termos um pouco de interesse e boa vontade para nos esforçarmos para buscar entender melhor e se acostumar com essa linguagem que é realmente, à primeira vista, desanimadora, desencorajadora, porque a gente não consegue extrair de maneira objetiva e direta o significado preciso daquilo que está sendo dito. Mas
com um pouquinho de estudo, um pouquinho de leitura, a gente consegue alcançar, né? E você vê que as 7 cartas, as 7 igrejas, elas são de maneira bem literal, você entende muito bem o texto. Agora a parte mais simbólica demanda um pouco mais de esforço da nossa parte. Nada que a gente não possa junto construir e caminhar. Mas vamos lá. Quando a gente pensa também no Apocalipse, a gente conhece já os estilos literários, né? As interpretações da Bíblia que eu cheguei a falar já na aula presencial, mas aqui vamos retomar. Que a gente tem as escolas de interpretação do Apocalipse. Que a gente tem a escola preterista, futurista, idealista e a historicista. Então, preterista é aquela que acha que a mensagem do Apocalipse ela não é profética, ela é só histórica. Então ela ficou lá atrás na história. Ela não tem nada a nos contar hoje. Ela foi uma mensagem para um povo lá de trás. A futurista é o contrário disso. Acredita que não foi dito para aquele povo, foi dito mais para a gente e para o futuro, querendo desvendar os mistérios e os segredos do futuro. E a idealista é uma visão que ela tenta entender muito a respeito dos símbolos, das alegorias e tenta trazer isso como se isso tivesse alguma verdade oculta dentro dessas alegorias. Então, ela tenta o tempo todo fazer com que tudo signifique alguma coisa muito, muito alegórica, muito diferente daquilo que nós estamos lendo e muitas vezes desconsiderando seu contexto, né? O detalhe é que quando a gente pensa, né, numa, numa maneira de interpretar o Apocalipse e que a gente pensa assim, vou interpretar o Apocalipse de maneira literal. Isso não significa que a gente vai ler o Apocalipse literalmente. Significa que o método de interpretação que nós iremos usar é um método de interpretação que vai nos mostrar que, apesar das alegorias, apesar né, dos símbolos, há uma mensagem que quer ser passada e uma mensagem que ela é literal, que ela não é uma mensagem que ela é dúbia, vamos dizer assim. Ela é uma mensagem que ela é central, que é a vitória triunfal de Cristo sobre todos. Sobre todos os reinos, sobre todos os povos. E que ele triunfará. E que o Apocalipse é uma mensagem de esperança, um livro totalmente de esperança. Né? Eu já falei isso outras vezes, quando a gente pensa no Apocalipse enquanto uma mensagem de esperança, a gente vê como que nós do Ocidente entendemos o Apocalipse errado, porque a gente sempre retrata nos filmes como vilão, como um momento de destruição, enquanto na verdade é um momento, né, em que o herói vai ganhar, em que o herói vai triunfar. O Apocalipse não é sobre destruição. Ele tem destruição, ele tem outras demandas, mas que na verdade essas demandas elas correspondem muito mais a uma visão do Apocalipse enquanto construção de um projeto de reino de Deus que triunfa sobre as hostes espirituais da maldade e que destrona o império do mal do mundo. Porque João vai dizer que no mundo jaz o maligno. O que o Apocalipse faz? Ele transforma o mundo. Que onde jazia o maligno é transformado num mundo onde jaz Deus e as suas criaturas redimidas e
toda a estrutura e todo o cosmos transformado. Bom, seguindo em frente, vamos lá para falarmos um pouco sobre as 7 igrejas. O Apocalipse ele vai trazer, né, essa mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. E aí ele vai trazer na introdução que João ele vê Jesus glorificado, com cabelos brancos como lã, olhos como de fogo, né, pés como bronze polido. E vai dizer que Jesus ele é o primeiro, é o último, né? Ele está vivo, embora esteve morto. Então, a gente vê essa construção da glória de Deus por meio das cartas às 7 igrejas, por meio dessa introdução que ele vai fazer ali no capítulo 1. E aí, já no capítulo 2 e 3, vai conter propriamente as 7 cartas, né, que é as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Né? Todas essas 7 igrejas, elas são munidas de cartas circulares da parte do apóstolo João, em que elas são exortadas, em que elas são direcionadas, em que elas são alimentadas. Né? Essas cartas elas vêm trazendo algumas nuances de cada uma dessas igrejas e que, juntando as 7, você tem como se fosse a Igreja de Deus. E separadamente a gente consegue ver as igrejas individualmente, com seus problemas individuais, e que Jesus está tentando ali ajudá-las, corrigi-las, orientá-las, transformá-las, fazer com que elas tenham uma autopercepção da sua própria necessidade de conserto, fazer com que essas igrejas tenham uma percepção da sua necessidade de crescer, de melhorar. Então, essas 7 igrejas, geralmente, essas cartas possuem uma fórmula de escrita que é o exame da igreja, né, que vai mostrar como que é essa igreja. Depois vai mostrar, vai trazer uma exortação e depois um encorajamento a essas igrejas. Temos 2 igrejas as quais não há nenhum tipo de exortação, que é a Filadélfia e Esmirna. Então elas não sofrem nenhum tipo de exortação, mas todas as outras sofrem, né, algum tipo de exortação. E aí o ponto central dessa forma que Deus enxerga essas igrejas é que Ele conhece cada uma, que Ele conhece a gente, que Ele vê o nosso coração, que Ele vê as nossas dificuldades, assim como Ele vê as dificuldades da nossa igreja, Ele vê as dificuldades do nosso tempo, Ele vê as dificuldades que nós estamos passando, e Ele vê a nossa fidelidade a Ele. Ele valoriza muito a nossa resposta em amor a tudo o que Ele tem feito, e também valoriza muito quando nós nos dedicamos a Ele em perseverança, em cuidado, e ainda que a gente não esteja vendo nada positivo e de perspectiva para o futuro, Ele vem mostrar que, olha, ainda que você não esteja vendo, tá ali. E não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê, que você desfrutará disso. E aí ele vai trazendo essa mensagem de conforto e de alento para essas igrejas e de incentivo a permanecer fiel a ela. E aí, posterior a isso, a gente vai ter ali os capítulos de 4 a 16, onde
a gente tem selos, trombetas e taças, e teremos um intervalo ali no 12, se não me engano até o 14, onde serão faladas, onde serão trazidos um parênteses ali antes das taças, né? Vai falar ali da mulher e o dragão, de Apocalipse 12, vai trazer umas outras questões. Ele faz esse intervalo na exposição dos selos, das trombetas e das taças. Então, ali no capítulo 4, o cenário de Apocalipse é que João ele vai dar ao céu, ele vê um trono de Deus, ele vê Deus no meio desse trono, ele vê um cordeiro como se estivesse morto, esse cordeiro é Jesus, só ele pode, né, abrir os selos, que tem ali os juízos, e aí ele diz que Jesus é o único que tem esse poder para executar, né, para abrir os selos, para abrir os julgamentos, né, para abrir os selos que irão desvendar, que irão mostrar todo o desenrolar do futuro, todo o desenrolar da história, né? E ali, na abertura dos selos, ele vê um cavalo, ele vê um selo tem um cavalo branco, e aí ele vê e, e aí ele vê esse cavalo branco, e aí os seres viventes estão, né, mostrando a abertura desse selo, desse cavalo branco, que pode representar ali a pregação do Evangelho, né, o Cristo vitorioso e tudo mais. O segundo selo, o cavalo vermelho, que ali está representando guerra. O terceiro selo, que é o cavaleiro negro, né, cavalo preto, que é o fome. O amarelo, que é a morte. No quarto selo, o quinto selo, que são as almas dos mártires que estão ali perguntando, né, até quando eles iriam sofrer. O sexto selo, que são desastres naturais, catástrofes cósmicas. E o sétimo selo sempre vai iniciar um conjunto de novos juízos. Novos não, são os mesmos juízos, mas na verdade amplificando os juízos, né? Então, selos, trombetas e taças são basicamente a mesma coisa, só que os selos é como se fossem juízos preliminares, as trombetas como se fosse um juízo intermediário e as taças um juízo final. Então, na verdade, é como se fosse uma progressão em que os, os elementos que estão ali, né, representados para expressar a destruição por meio do juízo, eles estão ali para que possa simbolizar que o mal e esses juízos que começam repentinamente de maneira lenta e gradual, eles vão se intensificar ao longo do tempo. Eles vão se ampliar. Eles vão ganhando novas dimensões. Então, juízos que inicialmente são sobre uma parte, né, um terço de tudo, depois vão ser sobre 2/3 e depois sobre tudo. Lá nas taças, os juízos são sobre todos. Então, a morte que morre 1/3, tal, depois é sobre tudo. Então, mostra o aumento gradual do mal no sentido de que esse mal é
mal sobre a permissão de Deus. Não é um mal que quer acabar com tudo, que quer destruir tudo. É um mal que, na verdade, está tentando fazer com que aquele povo, as pessoas, no geral, se voltem para Deus. Porque muitas vezes, nós sabemos disso, quando nós estamos num momento bom da nossa vida, quando nós estamos num momento de bênçãos, a gente esquece de Deus, a gente não lembra de Deus. A gente ganha um sentimento muito ruim de autossuficiência. E quando nós estamos, geralmente, mal, seja espiritualmente, seja fisicamente, financeiramente, nós costumamos nos apegar mais a Deus. Isso não é regra, mas via de fato, normalmente é assim que acontece. Então, os juízos de Deus, eles nunca visaram a destruição da humanidade. Sempre foram uma tentativa de fazer com que a humanidade se arrependesse e se voltasse para Deus. Todo o mal que Deus permite que aconteça não é porque ele executa esse mal, mas ele permite uma tentativa de gritar que a humanidade está precisando de Deus, que ela está precisando se voltar a Deus, que ela está precisando se reconciliar com Deus, que ela está precisando de uma nova visão, um novo entendimento. E aí Deus, dentro do seu eterno mistério, ele trabalha muitas vezes com dores, e dores não para nos matar, não para nos destruir, mas dores que possam nos conduzir até Ele, né? Enfim, vamos seguir. E aí a gente tem, depois dos 7 selos, a gente tem as 7 trombetas, que são os juízos mais intensos, conforme eu falei. Tem invasão dos inimigos, catástrofes naturais, muitos morrem, mas no meio desse juízo Deus diz que os que estão selados por Ele não serão tocados. Essa vai ser a igreja perseguida e tal. Somos essa igreja perseguida, mas que não seremos essa igreja tocada. Seremos uma igreja perseguida e ao mesmo tempo protegida pelo selo de Deus. E aí depois Deus abre um parêntese lá no Apocalipse para falar sobre a mulher, vestida de sol, do Apocalipse 12, da mulher e do dragão. Então, essa mulher ela dá a luz, ela tem um filho. Esse filho a gente crê que é Jesus, que essa mulher é a igreja, e que o dragão ele é Satanás e que quer destruir o seu filho. Então esse filho foge para o deserto, né? E ali no capítulo 13, 14, a gente vai ter uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. Que a besta que sai do mar é o Império Romano, todos os governos ali que se opõem a Deus, e a besta que sai da terra é o falso profeta. E a gente também vai ter ali nesse meio o Cordeiro e aquela figura dos 144 mil, representando toda a igreja fiel. Então, Satanás ele vai tentar destruir a igreja, mas Cristo ele vai vencer, né? E aí a gente chega nos 7 selos. Nos 7 selos. Vamos voltar aqui, porque aqui tem
a gente chega nas sete taças. Aqui nas sete taças, a gente vê também que são juízos finais de Deus, são juízos, no caso, de muita opressão, muito malignos. Eles são mais intensos que o selo, mais intensos que as trombetas. Eles vão descrever feridas dolorosas, secas, fome, morte em massa, mas Deus diz que os justos e verdadeiros, né, eles vão ser acolhidos, vão ser protegidos, e os juízos de Deus estão ali sendo derramados sobre a terra para uma tentativa final de arrependimento. E aquele povo está com o coração muito endurecido e não consegue em nenhum momento se voltar para Deus. E aí a gente vai ter e a gente vai continuar agora no capítulo 17, capítulo 17 até o capítulo 19, vai retratar pra gente que é a queda da Babilônia. E a Babilônia vai simbolizar o Império Romano. Mas também a queda de todo o sistema que se opõe a Deus. Então, ela é descrita como uma mulher vestida de púrpura e ouro, segurando uma taça de impurezas. E aí ela vai e ela cai, essa queda dessa Babilônia, lá no capítulo 19. E aí a gente tem a volta de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E tem uma grande festa, que é a festa das bodas do Cordeiro, né? E essa queda da Babilônia, simbolizando a queda de Roma, é muito significativa para aquele povo daquela época. Imagina, você é um judeu, você está vivendo sobre um império de opressão. Roma estava oprimindo os povos circunvizinhos, porque todo o império ele quer ser hegemônico. Ele já é hegemônico, mas ele quer ampliar, né, a sua hegemonia, ele quer mais, sempre mais. Então, nessa visão do Império Romano hegemônico, tentando expandir ainda mais aos povos bárbaros ainda não conquistados, né? Quando a gente fala dos bárbaros, a gente está tentando trazer essa ideia dos povos que ainda não foram conquistados por Roma. Então eles eram chamados dos bárbaros, né? E aí você vê eles sendo muitas vezes rejeitados, muitas vezes não podendo comprar ou vender coisas por conta, né, de se assumirem cristãos, porque os cristãos judeus eles enfrentavam dificuldades, mas os cristãos não judeus enfrentavam mais dificuldade ainda, porque os cristãos judeus, muitos deles se tentavam se ainda carregar um pouco dessa aceitação do judaísmo para poder ter direitos civis, ter direitos, né, naquela época, naquele momento histórico. Enquanto que esse povo dos cristãos não judeus, eles se encontravam totalmente desconfigurados das suas cidadanias, porque Roma não entendia o cristão como uma religião.
aceita pelo Império. Roma entendia os cristãos como uma seita pagã e que os próprios judeus fizeram questão de que assim eles fossem vistos. Os judeus não cristãos, né, claro. Porque eles queriam extirpar o cristianismo e, e esse viés, né, que estava surgindo, que estava se desmembrando, que estava crescendo de uma maneira muito rápida, exponencial. Então, essa mensagem do livro do Apocalipse, da derrota do Império Romano, ela é muito simbólica, muito significativa para um povo tão sofrido, que enfrentava tanta dificuldade, que morria, literalmente, por causa da sua crença em Jesus. Um povo extremamente perseguido. E aí você vê a queda do Império Romano, essa queda dessa Babilônia, junto com a vitória e o retorno triunfal de Cristo, levando, sabe, os vitoriosos, os vencedores, os perseverantes, os que não desistiram, para uma festa, as bodas do Cordeiro. Imagina, você que sofreu tanto, você que enfrentou tanta luta, tanta dificuldade, ter em mente, na sua imaginação, esse momento de festa, esse momento de comunhão, esse momento em que tudo que você estava passando não teria tanta importância visto com o que haveria de vir. Então, isso era uma maneira de aliviar a dor e o sofrimento também daquele povo que podia esperar por um Deus que fosse tratá-lo com dignidade, devolver a sua cidadania, dar a ele uma cidadania para além da terra, uma cidadania celestial. Isso é lindo quando a gente vê todo esse contexto daquele povo. E muitas vezes o nosso também, porque muitas vezes você, eu, qualquer outra pessoa está passando por esse momento de opressão de alguma situação, de uma batalha na vida muito grande. E aí você vê que, olha, esse, esse mal vai cair e Deus vai triunfar e vai te chamar para uma festa, para a gente celebrar com Ele. Que coisa linda, né? Como renova a esperança do nosso coração. E esse é o propósito de Deus. E aí, a gente, depois disso, no capítulo 20, temos o milênio, que é 1000 anos de paz. Depois, Satanás ele é solto, depois desse 1000 anos. Esse 1000 anos é o quê? Satanás ele é preso. Depois desse 1000 anos ele é solto. E aí tem, durante esses 1000 anos a igreja vai reinar com Cristo. E aí depois desses 1000 anos tem a derrota definitiva de Satanás. Né? Ele tem uma rebelião, a famosa Batalha do Armagedon, muitos conhecem, no Vale de Josafá, chamado famoso Vale de Josafá. E ali ele é derrotado pelo sopro do próprio Cristo, né? Muito rápido, muito fácil. Não é uma batalha extensa, como a gente imagina. É uma batalha entre o dono do universo e alguém que tem algum tipo de poder, de influência. E ali o Satanás ele é destruído e há o julgamento dos mortos, né? Dos ímpios e do inferno e daqueles que, enfim, foram condenados. Todos os mortos eles vão ser julgados e aí os que condenados serão lançados no Sheol, o famoso lago de fogo, né? E
aqueles que forem absolvidos vão para junto de Deus no seio de Abraão. Depois, no Apocalipse 21 e 22, nós temos uma visão gloriosa de Deus, em que o céu será aqui na terra. As águas, os mares, a terra, tudo é transformado, tudo passa, tudo se faz novo. Temos novos céus, novas terras, temos as lágrimas dos nossos olhos enxugados pelo próprio Deus. Temos um lugar que não há dor, nem sofrimento, nem morte, nada daquilo de ruim que conhecemos. E esse é o lugar que Deus tem preparado para nós. Esse é o lugar que está lá, a Nova Jerusalém, uma Jerusalém tão linda, tão pujante. E todos aqueles que se mantiverem fiel a Deus, no fim, estarão juntamente com Ele, para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo e dizer que valeu a pena, vai valer a pena aguardar o nosso Senhor Jesus. Vale a pena aguardá-lo, vale a pena cultivá-lo com amor nos nossos corações, vale a pena esperar seu retorno triunfal, onde ele esmagará e pisará a cabeça da serpente de uma vez por todas. E tudo que de ruim aconteceu comigo e com você será apenas algo que foi lançado no mar do esquecimento. Pois todo sofrimento, pois toda tristeza nos será tirada e nos dará uma nova veste. Veste de louvor, veste de alegria, entoará em nossos lábios um novo cântico. Um cântico novo, um cântico de amor, um cântico da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que essa aula possa ter te acrescentado, te ajudado e que você continue com a gente aqui no nosso curso para que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, nos aprofundarmos cada vez mais na esperança do retorno eterno e triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus.